Oi, até só ver o áudio aí se tá bom, por favor. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, boa noite. Fala, Gabriel, como é que tá? Por favor, gente, me dá um retorno de como está o áudio aí, só pra mim saber. Tá ok? Ok. Boa noite, gente, sejam bem-vindos. Vamos começar a nossa live hoje. Hoje nós vamos falar sobre, como eu posso dizer, sobre o convite de Jesus para aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Vai ser muito legal essa live, vai ser muito interessante. É um tema que Deus volta e meia ele fala comigo sobre este tema nesses versículos. São os versículos de Mateus 11 e 28. E eu quero pedir para você que está entrando aqui agora, que você já compartilhe essa live com as pessoas que você conhece e que você gostaria que fossem abençoadas. Abençoadas pela palavra de Deus, que fossem abençoadas pelo que Deus vai derramar aqui nessa noite. Não pelo que eu vou fazer, mas pelo que o Espírito Santo vai falar. Então pode ir entrando, sejam bem-vindos. Prepara aí o seu cafezinho, a sua aguinha, não sei se você é só de água, ou se você toma café, um suco ou a sua coquinha. No meu caso, eu tô aqui com o meu tererê. Não estou fazendo propaganda para Matuta, mas se a Matuta estiver aí assistindo, por favor, patrocine a gente, viu? Muito obrigado. Aqui tá muito quente, gente. Não sei onde vocês estão aí, mas a gente tem que estar se hidratando o tempo todo. E eu gosto muito de me hidratar com tererê. Faz bem pra mim. Gente, vamos entrando aí. Vai compartilhando com seus amigos, por favor. E desde já eu quero pedir, por favor, compartilhe com as pessoas que vocês gostariam que assistissem essa live. E coloca aí pra mim de onde vocês são, de onde vocês estão me assistindo hoje. Eu estou aqui em Corrente, Piauí, no Nordeste do Brasil, num lugar maravilhoso, abençoado por Deus, uma cidade maravilhosa. E fala pra mim de onde é que vocês estão, pra gente poder se conhecer um pouquinho melhor. Eu tenho essa curiosidade de saber de onde estão as pessoas que estão nos ouvindo. Nem sempre dá pra mim conhecer todo mundo, né? Mas seria interessante. Coloca aí, por favor. E já vamos começar. Só mais 2 minutinhos e a gente começa. Já vai compartilhando aí. Começa a mandar pros seus amigos, pros seus parentes, seus familiares, pros seus primos. Manda pro Instagram dos pets, dos priminhos, de todo mundo. Olá, amiga, como estás? Buenas noches, bendiciones. Seja bem-vinda. Aqui é gente de todo lado, gente. É gente do Chile, gente do Piauí, gente de todas as partes do Brasil, gente dos Estados Unidos, gente de vários lugares do mundo. São Gabriel da Palha. Olá, minha conterrânea. Eu sou de São Gabriel da Palha também. Muito obrigado por estar assistindo. Olá, Mauri. Como está, amigo? Buenas noches. Bem-vindo. Lerli, tititi, lelele. Brasil também. Que bom, gente, que vocês estão aqui. É uma honra ter vocês aqui. Les amamos. Saludos de Estados Unidos, amigo. Oh, amigo, estão nos Estados Unidos. Que bendición. Que Dios les bendiga também. Que seja um bom tempo aí com Deus. Bem-vindo, gente. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o convite de Jesus para aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Então, fique aqui. Faça parte dessa live, é muito bom ter você aqui comigo. Vai comentando aí, já tem algumas pessoas colocando de onde elas são, de onde elas estão me ouvindo. E é muito legal saber disso. Eu sou natural do Espírito Santo, para quem não me conhece, eu sou Alberto Ferrari. Eu sou casado com a Pony. E eu não posso começar isso aqui sem falar meu bordão, né? Então, para poder começar, oi, eu sou Alberto Ferrari e te ajudo a entender a Bíblia de forma simples. Gente, sejam muito bem-vindos. Boa noite. É uma honra ter você aqui. Como eu estava dizendo, eu sou natural de São Gabriel da Palha. Sou casado com a mulher mais bonita desse mundo, que é nascida aqui na cidade de Corrente, Piauí. Nós somos missionários e estamos passando uma temporada como missionários aqui nesta cidade. E, bom, hoje eu queria falar com vocês um pouco sobre este convite de Jesus, então, para aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Tá? É o seguinte, de vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui pro lado, porque eu tenho minha colinha aqui, porque a minha cabeça, assim, não sei como é que é de vocês, mas eu não sou 100% de memória, né? Então eu preciso ter minha colinha, senão não vai saindo, ok? Mas vamos lá.
Primeiramente, se você não estiver com a sua Bíblia, não tem problema, eu vou estar lendo aqui a Bíblia. Esteja com os ouvidos atentos para que você possa ouvir, certo? Mateus 11, dos versículos 28 ao 30. Jesus vai dizer assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu vou ler de novo. Talvez você não tenha entendido, e só a leitura desse texto aqui, por si própria, ela já fala muito e já toca os nossos corações. Mas, caso você não tenha compreendido, eu sei que essa leitura ela é para você e que Deus vai falar com você a partir dessa leitura e deste texto bíblico. Então eu gostaria de lê-lo de novo, para que você não perdesse a bênção. Disse Jesus: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Vamos lá então, meus amigos. Certo? A gente precisa trazer uma contextualização, né? A gente precisa contextualizar aqui, trazer um contexto histórico do que estava acontecendo ali, porque que Jesus estava falando dessas coisas. E basicamente é o seguinte: se a gente ler o capítulo anterior, que é o capítulo 10, Jesus está com os discípulos no lugar e ele pega e ele elege 12. Ele elege 12 homens para serem os seus discípulos, os 12 que caminharão com ele durante seu ministério. Então Jesus elege eles ali, e ali ele começa a trazer para eles alguns comandos, algumas ordenanças do que eles precisavam fazer, o posicionamento deles, como eles deveriam viver. E aí Jesus vem falando assim, ele traz os estímulos, ele traz as dificuldades que eles encontrariam, e ele também fala para eles as recompensas, do que eles iam colher com aquele trabalho deles, de segui-lo, certo? E aí, começando o capítulo 11, Jesus volta para pregar para o povo, vai pregando nas cidades. Ele, coxo, ou seja, manco, cego, surdo, leproso, essas pessoas vão todas sendo curadas por Cristo. E aí vai acontecendo isso. Jesus vai curando e começa ali a ensinar de novo, depois de eleger os 12 discípulos. E Jesus, meus amigos, eu não sei como é que vocês imaginam, mas eu vejo Jesus como um homem muito terno, muito paciente, muito bondoso, zeloso e amoroso. Mas eu imagino Jesus ali, meu amigo, tem uma pessoa para curar ali, outra aqui, outra pessoa ali, e Jesus aqui, ó, tá. Eu acredito que Jesus era frenético nesse sentido, que Jesus não parava não. E aí, Jesus ele vem dar o testemunho de João Batista, ele vem falando sobre quem era João Batista e tal. Isso é só para um contexto para vocês poderem pegar o gancho do que Jesus estava falando aqui, certo? E aí, João estava preso, ele mandou seus discípulos até Jesus e manda que eles façam uma pergunta a Jesus, e Jesus responde, e pronto. E historicamente nós sabemos até que esses discípulos, alguns deles começam a seguir Jesus também como os discípulos. Então, basicamente é isso, e Jesus começa aqui a falar com as cidades, que não receberam ele como Jesus gostaria que recebessem, que não receberam a presença de Deus, porque Cristo é Deus e Deus é Cristo, eles são um só, assim como também o Espírito Santo é um com eles são três. Então Jesus começa a falar algumas coisas para eles. Então, várias coisas vêm acontecendo aqui. E aí Jesus, um pouquinho antes desse texto que nós lemos, ele vem falar que ele é o Salvador dos humildes. A salvação, ela vai vir para aqueles que são humildes de coração. Então, uma das coisas que a gente precisa para ser salvo é ter humildade no nosso coração, certo? Essa humildade, ela tem muitas coisas mais profundas, não se resume somente à palavra humildade, mas tem a ver com arrependimento, quebrantamento e tantas outras coisas que a presença de Deus traz até nós, certo? E aí Jesus ele vai dizer, vinde a mim. E se você for ler, algumas bíblias, elas têm uma coisa que a gente chama título de parágrafo. Vou até mostrar aqui na minha para que vocês entendam. Ó, aqui, ó, vinde a mim, certo? Isso aqui não estava na Bíblia originalmente quando foi escrita pelas pessoas que estavam ali ouvindo Jesus e pelos outros que escreveram os outros livros, certo?
Só que quando a Bíblia foi traduzida para o grego e depois para o latim e para vir para o português, as pessoas que estavam traduzindo a Bíblia, eles acharam interessante colocar esses títulos de parágrafo para que facilitasse a compreensão daquilo que a gente estava entendendo, daquilo que a gente estava lendo, certo? Então, as pessoas escreveram isso para que a gente pudesse compreender. E eu acredito que a pessoa que fez a tradução desses 3 versículos aqui, de Mateus 11, 28 ao 30, ela foi muito sábia, ou ela foi muito usada por Deus para poder fazer este título, que ela coloca assim, vinde a mim. Ou seja, Jesus aqui nessa passagem, ele está fazendo um convite para que as pessoas vão até ele. Então ele diz, vinde a mim. E aí mais uma vez, para que nós possamos então recapitular, Jesus vai dizer assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, Jesus está convidando essas pessoas para irem até ele. Este convite do vinde a mim, ele não é somente um convite para você ir em Jesus, você dar um abraço nele de repente e acabou. Jesus está convidando, este vinde a mim é um convite para um relacionamento com ele. Um relacionamento com o Deus Pai. É claro que Jesus falou isso para as pessoas naquele tempo. Porém, essa passagem ela se enquadra perfeitamente nos dias de hoje. E ela nos faz um convite direto para que nós vamos e tenhamos um relacionamento direto e profundo com o nosso Deus. Amém? Então, meus amigos, são muitas e muitas coisas que a gente pode aqui tirar em cima deste texto, certo? Só deixa eu mudar a música aqui um pouquinho rapidinho. E tirar a propaganda. Vamos lá. Pronto. Então, Jesus ele vem traz esse convite para um relacionamento com ele e com o Pai. Até porque se você ler os versículos antes, ele está dizendo assim, olha, quem conhece a mim, conhece ao Pai. Quem conhece ao Pai, conhece a mim. Então, tudo que Jesus está falando aqui está sendo direcionado a um relacionamento. Ele está direcionando as pessoas a se relacionarem com Deus. Certo? Então, vamos lá. Vamos trazer algumas coisas mais técnicas para que a gente possa compreender mais profundamente o que Jesus está falando aqui. Então, vamos lá. Jesus está falando para um público cansado, que carregava o peso das leis religiosas e das dificuldades da vida. Ou seja, Jesus também está falando sobre uma escravidão espiritual. E o convite de Jesus não é para seguir uma religião, não é para seguir uma placa de igreja, mas o convite de Jesus é para que nós vamos e sigamos a Ele, apenas a Ele. Jesus só quer isso, um relacionamento genuíno e profundo com Ele, certo? Então, minha gente, Jesus está convidando as pessoas para se libertarem da religiosidade e da escravidão religiosa. Eu acho que essa palavra traduz melhor o sentimento que eu quero passar aqui nessa noite. Jesus está convidando as pessoas a se libertarem da escravidão religiosa. Como? Através do relacionamento com Ele. E aí, vamos lá. Jesus está aqui oferecendo algo revolucionário que nunca antes tinha sido oferecido para as pessoas. Jesus está oferecendo aqui um descanso espiritual. Um descanso espiritual que nós só podemos encontrar onde? Nele. No relacionamento nele com o Pai. E aí, vamos lá para que a gente possa entender com exatidão algumas palavras muito chave dessa passagem para que a gente possa entender melhor. Eu vou ler aqui porque eu não consigo lembrar de cabeça, né? São coisas traduzidas do grego. Então, olha só. O termo jugo, traduzido do grego, ele significa zigos, que seria a palavra original em grego, zigos, que significa que comumente é compreendido ou era compreendido como uma barra de madeira que unia 2 animais, formando assim um jugo. E eles usavam isso para fazer um trabalho agrícola. Ou seja, traduzindo para o português, talvez eu acho que é uma palavra mais nordestina, mas eu não sei uma palavra que traduziria isso melhor para um português mais fácil de entender, se talvez você não entender. A gente conhece isso hoje como canga. Eu vou até mostrar a imagem aqui para que você possa entender. Cadê a canga que eu tinha pesquisado aqui? Sumiu.
vou mostrar aqui para vocês, certo? Só um instante. Aqui. Aqui tem a imagem de 2 bois segurando uma madeira, sendo presos pelo pescoço, envoltos pelo pescoço, por uma madeira. Essa aqui é uma madeira mais grotesca, mas tem outras mais bonitas, mas que também o trabalho é o mesmo. Aqui, eles encaixavam a cabeça dos bois entre esses 2 paus e ainda amarravam para que ficasse preso bem aqui. E aqui você pode ver que tem uma corda, ou outras versões vai ter uma corrente. E isso acontece o quê? Tinha uma coisa lá atrás chamado arado. Esse arado, ele era para que, no uso agrícola, claro, para que arasse, ou seja, para que abrisse a terra de acordo com a força deles. Ou seja, eles colocavam muita carga aqui e levavam isso, empurravam. E da mesma maneira, Jesus também fala sobre o fardo, certo? E o fardo aqui, eu vou mostrar também a imagem para que possa ser mais fácil de compreender, mas o fardo era algo grande, um objeto, um saco, ou até mesmo um bolo de feno, que muitas imagens representam, de uma pessoa carregando, certo? Vamos lá, fardo. Aí aqui, ó, vai ter uma imagem, tem uma imagem do Senhor carregando. Isso aqui é um fardo. Isso aqui é capim compactado, ou seja, muito pesado, porque é um capim seco e compactado. Tem outras imagens também que vai colocar aqui um saco bem grande, ou vários sacos, como essa. Ou seja, isso aqui gera um peso enorme nas costas, exorbitante. Então Jesus está falando aqui, está usando a referência de algo físico, algo que acontecia na realidade daquelas pessoas que estavam ouvindo. Aquelas pessoas naquele tempo eram povos que trabalhavam com o quê? Eles trabalhavam muito com pesca e eles precisavam carregar aqueles fardos de peixes e coisas pesadas, mas também era um povo agrícola, que sua alimentação e sua renda advinha do trabalho agrícola. Então eles tinham muitos animais e muitas pessoas em muitos lugares acontece que elas colocam mesmo esse jugo aqui, essa canga, e arrastam e levam o peso no lugar do animal, na falta de cavalo, na falta de boi. Isso acontece muito, acontece até hoje, na verdade, em determinados lugares. Então, Jesus está falando sobre um peso físico muito grande. E aí vamos lá, ó. Aí ele vai falar sobre o outro lado que ele traz, é sobre um fardo suave e um jugo que é leve. Esse suave, traduzido do grego, ele seria no original xertos, eu não consigo pronunciar essa palavra, mas é mais ou menos isso. E aí, isso pode significar, o significado mais próximo é útil, certo? Ou bom e gentil. Ou seja, Jesus está falando aqui que esse fardo dele que é suave, ele é bom, ele é útil. Ele vai ter alguma serventia na sua vida. E ele é gentil, ou seja, ele não vai te agredir, ele não vai te machucar. Certo? E aí, isso também, esse fardo leve, ele sugere uma questão de um serviço que é gerenciável, um serviço que não é opressivo. Ou seja, voltando na escravidão religiosa, que é o que o texto se refere, ele está dizendo que o fardo dele, ele não é opressivo, mas ele é gentil, ele é bom, ele é agradável. E aí vamos lá, tem mais algumas palavras que eu tenho anotado aqui que é interessante a gente ler. Ele tem aqui a palavra cansados, que no grego é copião. E essa palavra se refere ao esforço ou fadiga resultante de um trabalho árduo, um trabalho muito pesado, ou seja, um trabalho que tira o seu fôlego. E sobrecarregados, que a palavra original é fortizo, que significa como ter este fardo pesado mesmo, certo? E juntos esses termos eles descrevem pessoas exaustas, não apenas no físico, mas emocionalmente e espiritualmente. Então Jesus ele está querendo o quê? Jesus, como a gente sabe, ele falava em parábolas, para que as pessoas pudessem entender melhor na realidade do seu dia a dia. Então, Jesus ele está usando aqui essa referência, e sim, ele fala também sobre a questão do cansaço físico, mas o foco dele nessa mensagem é o cansaço espiritual e o cansaço mental. Então, Jesus ele está chamando as pessoas para uma mudança de vida que só vai acontecer nele. Então, assim,
Jesus ele quer o quê? Venham a mim, vinde a mim e eu trarei descanso, eu trarei alívio a vocês. Troquem de jugo comigo. Esse jugo, o meu jugo ele é suave, o meu fardo é leve. Ou seja, vamos traduzir aqui, vamos interpretar agora de uma maneira mais clara. Quando Jesus fala assim, vamos até indo parte por parte para que fique mais fácil a gente compreender. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei. Ele faz o convite para aqueles que estão cansados aqui, para aqueles que estão sobrecarregados, para que vão até ele e ele vai os aliviar. Só que agora ele vai começar a dizer como que ele vai fazer, certo? Então ele vai falar assim, ó, tomem sobre vós, ou seja, peguem para vocês o meu jugo. Você vai pegar o jugo de Jesus, vocês viram na imagem ali que eu mostrei, a canga, ou o jugo, que ela não é carregada só, certo? Ela é carregada por 2 indivíduos, sejam animais ou pessoas. Então, ela tem dois espaços para colocar 2 pescoços, 2 cabeças, 2 ombros, certo? E aí a gente vem aqui então, vamos lá, vou voltar na imagem, tá? Só a internet ajudar aqui. Aqui, cadê? Sumiu a imagem. Certo, tem aqui 2 animais, 1 e 2. E aí Jesus vai dizer assim, tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, tome sobre vocês, peguem e coloquem em vocês. Você pegou, tirou o jugo que você estava usando e colocou o de Jesus, certo? Pá, tá aqui no seu pescoço. Só que falta o outro lado. Não são 2? Falta outro lado. E quando Jesus convida, como disse, ele está convidando para um relacionamento. Então esse jugo, ele vai ter Jesus do outro lado. Você não está carregando sozinho. Você não está carregando com um boi do seu lado. Mas é Jesus que assume o outro lado desse jugo e caminha contigo. Então, ele vai continuar falando. E aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Ou seja, caminhando com Cristo, carregando esse jugo, você vai aprender com Ele como carregar esse jugo. Jesus, ele não diz, o que vai acontecer aqui é que este carregar o jugo, você vai ter um relacionamento com Ele. Você vai estar ali lado a lado, o tempo todo. Ele não diz que esse jugo, que porque você trocou esse jugo, os desafios, ou os trabalhos, ou os problemas da vida, eles vão diminuir. Ele não fala isso. Só que ele está falando sobre uma mudança de perspectiva. Porque a partir do momento que você faz com Ele, seja o maior e o pior problema do mundo, você não está enfrentando sozinho. Você está enfrentando com Ele. E deixa eu te dizer uma coisa, é mais fácil você enfrentar um problema ao lado de Cristo do que distante dele. Certo? E aí, Jesus continua. Vamos para outra parte. Sim, aprendi de mim porque sou manso e humilde de coração. E ele está dizendo isso porque você vai estar caminhando com ele. Eu não quero ser repetitivo, mas é muito importante focar nessa parte. Então Jesus disse aqui, ó, tal, tal e tal, e você vai aprender comigo. Você vai aprender comigo porque eu sou manso e porque eu sou humilde. E lembra que um pouco antes, lá nos versículos 25 ao 27, Jesus está falando que Jesus vai salvar os humildes de coração? Ou seja, aqui é uma continuação. Ele está te dando o caminho para a vida eterna, ele está te dando o caminho para a salvação. E aí, quando você fizer isso, você vai achar descanso para a sua alma. Por quê? Porque você está caminhando com Ele, você trocou o jugo, porque você aprendeu com Ele, porque você está aprendendo a ser manso e humilde, e o manso e humilde de coração é salvo e vai para a vida eterna ao lado de Cristo. E aí tem a próxima parte, que ele vai dizer, porque o meu jugo ele é suave e o meu fardo é leve. Mais uma vez eu estou dizendo, não é porque Jesus está do seu lado que os problemas vão diminuir. Mas, a partir do momento que você aprende a descansar no Senhor, em Jesus Cristo, em Deus, no Espírito Santo, que são um só e são 3, as coisas ficam mais leves. Os problemas eles não vão diminuir. Mas a maneira que você passa por eles e que você resolve eles, ela se torna mais leve e mais fácil. Então, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque você está enfrentando as coisas com Ele.
Você está passando pelos problemas da vida, você está passando pelas dificuldades ao lado do Criador. Então, não tem como ser difícil mesmo. Não tem como ser impossível, na verdade. Porque, pensa comigo, Deus criou os céus e a terra, e tudo que nela há, e o universo, e tudo que nele há, e os ares, e tudo que existe, que a gente conhece, que os cientistas descobriram e que existe até hoje, até as mínimas moléculas, até as poeiras que existem, até os insetos, Deus criou. Então, não é mais fácil passar pelos problemas da vida ao lado do próprio Criador? Porque Ele sabe, Ele tem a maneira, Ele tem a chave de como resolver isso. Ele criou tudo que existe. Então, se existe um problema, Deus sabe que ele existe, porque faz parte da criação dele. Então, Ele sabe como resolver. Agora, longe dele é difícil resolver mesmo, porque eu não tenho manual. Quem tem o manual é quem? O próprio Criador. Então, a vida é mais fácil ao lado dele. Então, meus amigos, vinde até a mim. Vá até Jesus, é isso que ele está pedindo. Vá até ele. Tenha um relacionamento constante com ele. Oi, sejam bem-vindos a todos que estão entrando aqui. Gente, nós estamos falando sobre o convite de Jesus a uma libertação da escravidão da religiosidade, certo? E continuando aqui, vamos lá. Eu tenho uma pergunta para te fazer nessa noite. Não precisa responder aqui, é para você refletir nela. O que tem te sobrecarregado hoje? O que tem te cansado? Qual é o fardo pesado que você tem levado? Qual é o jugo que tem arrebentado os seus ombros e o seu pescoço? E a sua coluna junto? O que você está vivendo hoje? O que você está vivendo hoje que está te aprisionando e está trazendo esse fardo pesado e esse jugo mais pesado ainda sobre a sua vida? Reflete aí só um minutinho enquanto eu tomo uma água. Vou até aumentar aqui uma musiquinha enquanto vocês vão refletindo aí, ó. Que seja a hora, vem derrama o teu espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derrama. Meus amigos, então, com essa pergunta que eu fiz pra você, o que é que tem te cansado? O que é que tem te sobrecarregado? O que é que tem tirado as suas noites de sono? O que é que tem tirado a sua paz? Nessa noite, hoje, no dia 4 de dezembro, às 20 horas e 30 minutos da noite. O que tem te tirado da paz? O que tem cansado a sua mente? O que tem cansado o seu espírito? Você já pensou nisso? Continua pensando mais um pouquinho. Talvez o jugo pesado na sua vida, talvez esse jugo ele seja a ansiedade, talvez ele seja a depressão, talvez o seu fardo impossível de carregar seja o alcoolismo, seja o vício em jogos, seja algum vício, alguma coisa que você tem caído na sua vida, alguma área de dificuldade, de fraqueza. Eu tenho fardos que eu reconheço em minha vida e que eu tenho pedido a ajuda de Deus para me ajudar, para que eu possa caminhar com Ele, para que eu tire esse fardo das minhas costas. Só que diariamente Deus vem revelando novos e novos fardos pesados que a gente precisa trocar com Ele. Então, meus amigos, talvez seja ansiedade, talvez seja depressão, talvez seja até mesmo a falta de dinheiro, a falta de comida, talvez você tenha se sentido não amado, talvez você tenha se sentido abandonado, sozinho. E todas essas coisas elas se tornam fardos pesadíssimos, pesadíssimos, quase impossíveis de ser carregados. Então, gente, a gente tem que trazer isso para nossa realidade. Pedir o Espírito Santo para se revelar para nós e mostrar
Mostre para mim, Espírito Santo, o que é que está me pesando aqui. Ou se você já sabe, leva isso aos pés da cruz. Se você já reconhece, se você, a partir do momento que você fez essa pergunta que eu falei aqui, você identificou, cara, você tem um caminho a fazer agora. E esse caminho é até a Cristo. Coloca aos pés dele, troca com ele. Quando eu penso que eu tenho que trocar esse fardo, esse jugo com Jesus, eu vejo, na minha mente vem uma imagem de uma pessoa agachada aos pés de Jesus, ajoelhada, tirando este saco e tirando essa canga. E Jesus olhando para ela e estendendo a mão para ajudar ela a levantar, para caminhar para uma nova vida. Essa é a vida que a gente caminha ao redor de Deus, junto com Deus, na verdade, ao lado de Deus. Então, gente, a gente precisa tomar esse jugo de Cristo. A gente precisa tomar esse jugo dele. E esse jugo dele é o relacionamento. Esse jugo dele é intimidade. Cristo está nos chamando, aqui nessa passagem, para uma intimidade profunda com ele. Para que nós tenhamos um relacionamento profundo e íntimo. Ele quer nos conhecer. Não que Jesus Cristo não nos conheça. Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Então, se ele é onisciente, quer dizer que ele sabe de tudo. Ele sabe de todas as coisas. E aí, ele sabe dos seus problemas, ele sabe dos seus pecados, ele sabe de tudo que acontece com você. Ele sabe até o que você vai pensar amanhã, na verdade. Ele sabia que você existia 3.000 anos atrás. Ele já sabia. Mas por que então que a gente tem que ter um relacionamento com ele? Porque, vamos usar um exemplo bem aqui. Eu conheço um famoso aí. Um cara que é muito famoso e eu sou um grande fã, admirador. Eu sei tudo sobre a vida dele. Eu sei a idade dele. Eu sei a cor do carro dele. Eu sei quanto que custa o carro dele. Eu sei onde ele mora. Eu sei quem são os amigos dele. Eu sei o Instagram dele. Eu conheço as músicas dele. Eu conheço tudo sobre a vida dele. Só que eu não me relaciono com ele. E aí o que eu sei, por mais que seja muita coisa, é superficial. E à medida que a gente vai trazendo isso agora para Deus, Deus ele sabe tudo de nós. Ele sabe tudo. Mais do que você sabe do seu artista preferido. Só que ele quer ouvir de você. Porque a partir do momento que você fala, e ele fala de volta, isso gera um relacionamento. E aí sim vocês se tornam amigos. Vocês se tornam íntimos. Se acontecer com o famoso, da mesma maneira. Se você conhecer ele, aí você vai, faz uma foto com ele, aí você começa a conversar, você conta da sua vida. Ele conta fatos da vida dele que talvez mesmo que você sabia de tanta coisa vendo pela internet, você não sabia disso. Por exemplo, talvez esse famoso goste de um sorvete de baunilha, de pistache. E você não sabia sobre isso. E são pequenos detalhes que geram um relacionamento. Que gera intimidade. Eu sou casado. Eu conhecia a minha esposa, conheci ela enquanto nós estávamos nos conhecendo. Quando nós começamos a namorar, passei a conhecer ela mais ainda. Só que, estando casado com ela há 2 anos, inclusive fizemos 2 anos ontem, cada dia eu descubro uma coisa nova sobre ela. Então o relacionamento ele é assim. Isso é um relacionamento. Diariamente nós descobrimos coisas um do outro. Da mesma maneira, o relacionamento com Deus. Então a gente precisa estar aprofundando o nosso relacionamento com Ele. E aí, para concluir, Jesus ele faz esse convite então, para que nós troquemos esse jugo com Ele, para que nós troquemos de fardo. Só que o convite maior aqui é que nós vamos até Ele. E todas as outras coisas, trocar de jugo, trocar de fardo, tudo isso é consequência daquilo que Deus vai fazer. É consequência daquilo que Deus vai fazer no seu relacionamento. É consequência de um relacionamento. Eu acho que isso traduz melhor. Consequência de um relacionamento. Então trocar esse fardo, trocar esse jugo e todas essas coisas é uma consequência. É uma consequência de uma vida com Deus. Vamos orar? Eu gostaria de orar por você nessa noite. E também por mim. Pai, no nome de Jesus eu quero te agradecer. Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas.
Eu quero te agradecer porque o Senhor trouxe até a minha mente o conhecimento nessa noite, Pai. E que o Senhor pôde me usar para poder falar, para tocar cada coração de várias e várias pessoas que entraram e saíram nessa live. E das pessoas que vão assistir essa live aqui, em qualquer plataforma, seja aqui, ou seja no YouTube, ou seja em outro lugar, Pai. Desde já eu te peço que o Senhor esteja tocando esses corações, Pai, e derramando sobre eles a Tua bênção. No nome de Jesus, Pai, fala com cada uma dessas pessoas e fala comigo, Pai. Revela para nós qual é o nosso jugo pesado, qual é o nosso fardo impossível de carregar, Pai, para que nós possamos trocar ele contigo e possamos carregar um novo fardo, um novo jugo, e que possamos viver um novo tempo em nossa vida, Pai. Um tempo ao seu lado de relacionamento e de um relacionamento eterno, Pai. No nome de Jesus, Pai, liberta-nos da ansiedade, liberta-nos da depressão, Pai. Liberta-nos da angústia dos nossos corações, liberta-nos das intrigas, Pai, das raízes de amargura do nosso coração, Pai. Ajuda-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido e também nos ajude a pedir perdão, Senhor. Pai, ajude-nos a encontrar um arrependimento e que nós possamos encontrar, Pai, um caminho, o Teu caminho, e que nós possamos viver a vida eterna ao Teu lado, Pai. É assim que eu oro, no nome de Jesus, Pai. Troca esse fardo conosco, Pai. Troca esse jugo conosco, Pai. Que a gente possa tomar o Teu jugo, Pai, sobre nós, para caminharmos ao Teu lado. E que nós possamos pegar o Seu fardo, que é leve, Pai, que é suave. Que o Senhor traga descanso para nossas almas. No nome de Jesus. Amém. Meus amigos, então, o que nós precisamos ter em mente? Cristo nos convida até a Ele, para um relacionamento. Cristo nos convida para trocarmos o nosso jugo com Ele, para nós tirarmos o nosso e pegarmos o dele, porque assim nós vamos caminhar ao lado dele, e que nós troquemos de fardo também, que o fardo dele é leve e é suave. Então, o que Jesus está fazendo aqui? Ele está nos convidando para sermos libertos da escravidão espiritual. Jesus está nos convidando para sermos libertos dos nossos vícios e dos nossos pecados e dos problemas que assolam a nossa mente e também daqueles que assolam a nossa alma. Deus está nos convidando para sermos libertos deste lugar, porque nessa noite você possa sair aqui dessa live com isso em mente. Cristo tem um convite para você. É um convite de relacionamento e para uma vida eterna. Amém? Então, queridos, é isso. Se vocês precisarem de mim, se vocês quiserem conversar, mande mensagem no direct, pode me chamar aqui. Estou disponível, estou disposto a conversar com você e também para crescer contigo. Que Deus abençoe a sua vida. Muito feliz, estou vendo aqui todas as mensagens, os amém. Vitória está dizendo que estava bugado, mas a live vai ficar salva, então pode ficar tranquila, viu, Vitória? Você pode assistir daqui a pouquinho, quando eu subir ela. Vou salvar ela aqui. E também vocês podem assistir no YouTube. Vocês sabiam que nós temos um canal no YouTube? Chama-se Pony e Alberto. É só clicar lá, digitar no YouTube e clicar lá e vocês podem assistir todas as nossas lives, todos os nossos shorts, mas nós também deixamos salvo aqui no Instagram, ok? Que Deus abençoe a sua vida, foi muito bom ter esse tempo com vocês e até a semana que vem. Tchau, tchau, ó. Deus abençoe. Recibe fuego, amém.